Eu cheguei na Bahia atraído pela cultura baiana, não necessariamente pela cultura alemã. Mas morando ou ficando na Bahia, conhecendo a Bahia, sempre aparecia o ICBA, não o Goethe-Institut, o ICBA. Você conhece o ICBA? Ah, você já ouviu falar? Eu falei, não, não conhecia. Então, a descoberta do ICBA veio depois de já estar na Bahia, de já me situar um pouco mais aqui. E para mim, o mais marcante desse espaço foi uma coisa que eu percebi depois de muitos anos na Bahia, de realmente dimensionar isso, que é a importância do ICBA pela elite intelectual baiana, a importância que o ICBA tem na história da UFBA, a importância que o ICBA tem na memória do movimento negro. Realmente esse significado desse espaço dentro da sociedade baiana, em especial nos anos 70, 80, isso só consegui decifrar com mais tempo na Bahia. Não foi aquele amor à primeira vista, aquele impacto à primeira vista, apesar desse prédio maravilhoso e tudo, mas a importância só se decifrou com tempo para mim. Então, isso realmente, e esse é o que hoje eu destaco, eu acho que até hoje é o que diferencia o ICBA de outros institutos, que é essa memória que tem na cidade, essa importância que tem na vida intelectual, cultural da cidade, e que a mim, como alemã, me deixa muito feliz, muito orgulhosa, né? E que eu acho que o maior papel que um instituto alemão, cultural alemão, poderia ter é exatamente isso, de ser associado aos nossos valores democráticos, liberais. Então, isso me deixa muito feliz. Um foi nos anos 90, que já mencionei. Eu estava aqui com na época, namorado, hoje meu marido, Alexander, e a gente estava fazendo um livro sobre Bahia. E naquela época, o diretor do instituto era o Roland Schaffner. Eu acho que já foi a segunda vez dele aqui, não foi naquela época mais quente, nos anos 70, mas ele voltou para a Bahia e ele estava muito, como vou dizer, fechado, sério. Ele achava um livro de turismo não muito interessante pela cultura alemã, ou pelo trabalho do Goethe, e foi muito difícil de convencer ele de poder fazer o lançamento aqui nesse prédio. A gente conseguiu apoio com o ex-cônsul honorário, meu antecessor, Wolfgang Rodewig, que estava muito bem conectado aqui na vida política e empresarial, e a gente conseguiu bastante apoio também com o secretário de Finanças, que na época era o Rodolfo Turinho, com Paulo Gaudenzi, pessoas assim do círculo baiano. Então o Goethe se abriu e a gente fez um lançamento lindíssimo aqui, realmente com vários representantes da cultura baiana da época, principalmente dos blocos afros. Então, por exemplo, a gente trouxe o Ludum para cá, vários representantes de blocos afros, Carlinhos Brown, vieram muitas pessoas. E eu me lembro muito bem, a gente feliz, porque a gente tinha feito esse livro que fizemos, foi sobre cultura baiana, né? Foi um guia turístico, e a gente rodava a Bahia toda, mas principalmente Salvador também. Íamos em cada bairro onde os blocos ensaiavam, onde tinha grupo de capoeira, e realmente foi uma pesquisa grande, um envolvimento grande. E a gente trouxe muitas pessoas para cá, e muitos dos nossos convidados falaram,
poxa, eu nunca entrei naquele lugar que eles achavam que era um lugar mais restrito para a elite baiana e não para eles. E vieram realmente muitos representantes, João Jorge, vovô do Ilê, pessoal do Araqueto, Carlinhos Brown, como eu falei, e o Herr Schaffner estava aqui, e Herr Schaffner falou, poxa, eu ouvi falar que tem agora uma nova banda, eu acho um cara assim, Carlinhos Brown, e o Carlinhos Brown estava do lado dele, não sabia quem era. Então, essa é uma lembrança afetiva grande que eu tenho com Goethe, que agradeço muito de ter sido recebido naquela época. E a outra é quando foi sondada para ser cônsul honorária. Falei, poxa, eu não sou empresária, porque normalmente o perfil de cônsul honorário é esse de um empresário que ainda está disponibilizando de mais uma sala secretária para dar atendimento aos alemães, aos estrangeiros. E falei, olha, eu só vou fazer se eu posso entrar no Goethe, se poderia ser no Goethe-Institut. Por quê? Porque o Goethe-Institut, naquela época, já estava esse prédio aqui lindo, não estava como hoje. Hoje é diferente. Hoje, com as residências, está borbulhando de vida cultural, pelo menos antes da pandemia, né? E naquela época estava meio assim, mas estava aqui e era um prédio que pertencia ao governo alemão, no meio da cidade, que todo mundo conhecia, e todo mundo associa, sabe que aqui é a representação da Alemanha. Então, eu falei, não, eu gostaria muito, se for possível, que meu escritório, meu consulado, funcionasse no Goethe-Institut, porque eu acho que seria o lugar ideal, né, para juntar questões culturais, políticas, econômicas, pessoais das pessoas, né, consulares, num lugar só, para não ser dividido, né? Aí, pela minha surpresa, a gente conseguiu isso. Eu digo a gente porque não sou eu que decide isso. Foi o apoio do Consulado Geral, que se articulou com a presidência do Goethe para ver se isso ia ser possível, porque não é típico também, não, né? Não é o clássico que com a representação cultural está junto à representação consular. Mas a gente conseguiu. Então, eu acho que esses são os dois momentos mais próximos que tenho com Goethe aqui, né? E eu estou aqui há 10 anos, né? Esse ano vai ser 10 anos, e eu estou cada vez mais encantado com o trabalho que o Goethe faz na cidade, né? Eu acho que realmente é um ponto de encontro, de troca de ideias, de referência na cidade. Eu acho que, para mim, a questão das residências, eu acho que é fundamental, né? Essa possibilidade de troca cultural, não só entre Alemanha e Bahia, o Brasil, mas com outras culturas, com outros representantes de outros países. Eu acho que isso é o fundamental, né? E eu prezo muito essa postura de abertura do Instituto. O que vi nos últimos anos, né, desde que entrei aqui, ou digamos, desde que foram implementadas as residências, é uma abertura grande para outros segmentos na sociedade, que eu não costumava ver antes nesse espaço. Eu acho que isso é fundamental. Eu gostaria que isso ainda seja mais abrangente e não focado em nichos, mas eu acho que isso a gente parou um pouco, todos nós paramos por causa da pandemia, né? Então eu acho que isso
talvez seria uma coisa que eu gostaria muito que se abrisse cada vez mais para a sociedade ampla, né? Ou para os diversos segmentos da sociedade ampla, não está correto, para os diversos segmentos. E eu realmente admiro essa variedade também, né? De ter a possibilidade de ter o teatro, a biblioteca é um espaço fantástico, lindo, não tem na cidade uma biblioteca dessas, pelo menos eu não conheço, né? Com essas relaxado, tantas possibilidades, um lugar agradável. E aqui dentro, essa possibilidade de você encontrar pessoas diferentes para ver a exposição, para ver um evento que tem aqui. Eu acho que isso é o grande potencial que tem aqui, né? E que acho fantástico. Olha, na verdade, um pouco o que falei já, esse de ainda diversificar mais. Se eu teria um sonho, seria também divulgar mais o idioma, né, o alemão, porque para mim, eu acho que o que falta mais nessa sociedade brasileira, baiana, é educação. E eu vejo, claro, que inglês é muito mais importante que alemão, mas alemão é importante também. É um caminho de acesso, então, e além do idioma, é um contexto cultural que pode se passar. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de ver realizado em Salvador, na Bahia, seja de que forma, para ampliar mais o acesso à cultura alemã, ao mercado alemão, ao mercado europeu, à cultura europeia. Fora disso, que continue, na verdade, que volte ao que era aquele lugar fervilhante de ideias, de vida cultural, de projetos. Eu destacaria, claro, os temas do momento que sempre vão acompanhar a gente por muitos anos ainda, infelizmente, né? Hoje é Dia da Mulher, né? Então toda essa questão, tanto como a discussão do racismo, que eu vejo realmente um dos grandes desafios aqui na Bahia em especial também, né? Então eu acho que isso seriam as duas áreas de trabalho que eu vejo como grandes demandas, né? E junto com o lado da educação.